Pessoal, vamos começar um videocast extra, um videocast aí que foi feito depois das nossas gravações padrão, né, da nossa primeira leva de gravações e que está sendo feito aí a partir de perguntas que vocês vão fazendo ao longo do curso. Não bem de perguntas, eu diria assim, mas de anseios, né, coisas que eu percebi que vocês se interessaram e que dá para desenvolver melhor a partir desse interesse específico que alguns demonstraram. Primeira coisa, eu vou recomendar muito esse canal de YouTube que vocês estão vendo aí, o NFB National Film Board. Eu citei aí na primeira parte desse episódio de hoje, desse módulo de hoje, o Norman McLaren, que é um nome de um artista inglês que foi se radicar no Canadá e trabalhou a vida inteira no National Film Board do Canadá fazendo experimentações com vídeo. O National Film Board, pessoal, é esse lugar onde se cria de maneira bastante experimental, tá? Até hoje, esses vídeos, essas imagens que são geralmente de curtas metragens, tá? Esse é o formato principal, apesar deles produzirem alguns longas metragens, mas em geral eles produzem curtas metragens ou educacionais ou experimentais ou então históricos, tá? Eles têm aí uma série de produções diferentes, em campos diferentes, mas eles basicamente patrocinam cineastas, artistas, é como um birô de cinema, e esses artistas produzem documentários ou animações ou filmes em geral ao longo da vida deles, sempre pelo National Film Board. Tem um imenso catálogo aqui, tá? No YouTube deles. Recomendo muito, porque até hoje eles estão nessa onda aí de produção tanto de animações quanto de cinema experimental, quanto de filmes em geral. Mas eu falo muito sobre o Norman McLaren, que é um dos artistas aí que trabalhou para o National Film Board. Eu citei ele hoje, a gente continua falando um pouco dele por conta do uso na obra dele do feedback, que é uma coisa que a gente viu como fazendo o Touch Designer, mas que vem na verdade já da arte experimental, do vídeo experimental já há algum tempo. Então a gente aprendeu a fazer uma onda de feedback aproveitando aí a imagem da nossa webcam, mas a gente vai ver aqui como a gente pode usar de outras maneiras também, tá, pessoal? E a gente aproveita e faz uma pequena introdução ao 3D em tempo real no Touch Designer, que vai ser o assunto do módulo 3, então vocês já vão um pouco mais preparados. Fora isso, pessoal, eu queria dar só um aviso, tá? Que os alunos chegam geralmente nesse módulo 2 com muita ansiedade de aprender já a parte das projeções, tá? Mas a parte das projeções é importante destacar, ela começa no módulo 6, tá, pessoal? A gente primeiro vê toda essa parte de produção de vídeo interativo, né, com o Touch Designer. É isso que a gente vê com mais clareza nessa etapa, né? Então, é uma etapa inicial que vai do módulo 2, 3, 4 até o 5 e que a gente cobre aí uma introdução, de modo geral, a técnicas de vídeo generativo, vídeo interativo, vídeo em tempo real. Então a gente escolheu fazer dessa maneira, tá? Primeiro a gente vê o Touch Designer, que está com essas funcionalidades específicas para vídeo em reação à música, vídeo em reação a sensores, vídeo com programação visual e assim por diante. E depois a gente chega na parte mais prática de projeção mesmo, que é a etapa final, quando a gente vai projetar essas imagens ou até vídeos comuns também, não precisa ser vídeo interativo. Então muita gente chega na ansiedade de aprender direto o Resolume, tá? A gente vai ver o Resolume tanto quanto a gente vê o Touch Designer, na mesma proporção, só que a gente vê nos módulos 6, 7, 8 e 9. Então tem um pouco de paciência. Eu sei que é meio desafiadora a interface do Touch Designer, muita gente desiste logo de cara, mas quem não está tão inclinado a esse lado de vídeo interativo, eu sugiro que pelo menos preste atenção nos módulos e acompanhe, porque isso está crescendo de tal modo que vai ser inevitável para quem trabalha nessa área ter que entender um pouquinho disso. Então é importante saber o que dá para fazer, quais são aí os processos, os procedimentos, os passo a passo, como comandar uma equipe, de repente, que vai ter alguém responsável por essa área, a quem contratar, com que características esse artista vai precisar atuar e assim por diante. Então a gente pelo menos se inteira do assunto, tá? Porque esse assunto está muito presente nessa área, não tem como escapar.
Mas quem quer mais a parte dos projetores, instalação de projetores, a parte da projeção final de vídeos normais, comuns mesmo, não precisa ser vídeo interativo, isso está a partir do módulo 6, tá? Tenha um pouco de paciência, a gente vai em passos de bebê, como eu falo, baby steps, porque assim a gente consegue contemplar tanto as pessoas que estão chegando agora, estão conhecendo agora, quanto as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, tá? E mesmo as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, é bacana rever o começo, as bases, tá, pessoal? Porque a gente vai pegando vícios, às vezes, por não conhecer direito as bases. Então é bom para reformar, de repente, alguns procedimentos que não estavam bem azeitados, que não estavam corretinhos, e rever aí seus procedimentos padrão para chegar num patamar mais profissional de trabalho, de workflow. Então começamos aí esse nosso videocast falando um pouco sobre o Norman McLaren, sobre o National Film Board do Canadá, e depois a gente vê um pouquinho de Touch Designer, como trabalhar com redes de feedback, não só com 2D, com câmeras, né, porque a gente estava trabalhando com a nossa webcam e com um vídeo 2D, mas também com 3D generativo, em tempo real. Tudo isso aqui nesse videocast que antecipa um pouco do que a gente vê amanhã no módulo 3, que é um módulo dedicado aí a 3D generativo em tempo real. A primeira coisa que eu vou mostrar, pessoal, é o PADD, que é um curta-metragem do Norman McLaren que usa muito essa tecnologia que a gente viu do feedback. Na verdade, ele é bastante inovador nesse sentido. Eu acredito que seja o primeiro filme que use mesmo seriamente essa tecnologia, até como atração tecnológica, técnica, tá? Então vamos acompanhar. Aí eu vou colocar um pouco mais adiantado, vocês vão ver que é uma bailarina executando um PADD e ela vai gerando um feedback, como a gente viu, como a gente fez, né, aqui em relação à nossa câmera, ele é gerado aí. Filme patrocinado pelo National Film Board do Canadá em 58, se não me engano, né? 1958. Primeiro é esse feedback mais estático, né, mais controlado, e depois ele vai ficando cada vez mais intenso. Vou adiantar um pouquinho, pessoal, para a gente ver quando a coisa já está mais intensa, tá? Porque ela vai gradativamente se tornando mais complexo esse feedback. Isso é extremamente inovador para esse momento histórico, tá, pessoal? É um efeito deslumbrante mesmo para a época. Se você pensar em 58, isso faz 62 anos, tá? E é uma técnica que a gente reproduz ainda hoje no Touch Designer. Então eu acho muito importante conhecer essas bases, até para saber de onde vem o que a gente faz e como a gente pode explorar elas de uma maneira mais estética e menos deslumbrada com a tecnologia, né?
Veja aí como a tecnologia está a favor de um resultado estético, tá? Ele não fica mostrando, olha como eu tenho uma tecnologia avançada. Aquilo se expressa por ele próprio, né? Pelo movimento, pela composição. Então ter conhecimento aí de composição, de harmonia, de proporções, de trabalho de cor, de claro e escuro, só um deslumbre, né? Imagina só isso em 58, as pessoas vendo pela primeira vez uma rede de feedback atuando, né? E você atribui uma característica pictórica, né, para as pessoas ali, para esses modelos, esses artistas que estão dançando. Eles viram quase desenhos, né? Essa iluminação que ele coloca, né, a maneira como ele compõe os quadros dele, fica tudo parecendo desenhado, né? Nem tem mais o aspecto do realista, do naturalista, né? Uma luz tão intensa ali, tão contrastada, que ele gera esse resultado aí esteticamente até hoje muito difícil de igualar. Considerado um dos filmes mais bonitos de todos os tempos. Muito frequentemente em listas diversas, aí o Norman McLaren sempre está nessas listas, ou com aquele curta-metragem dele chamado The Neighbors, Os Vizinhos, em que ele ganhou um Oscar com esse curta. Um curta famosíssimo da década de 50 dele. Ou com esse PDD, que vocês acabaram de ver, pessoal. Mostrar rapidamente aí algumas outras coisas dele, só para vocês se interarem um pouco mais da obra, mas deem uma olhada aí no National Film Board do Canadá, no YouTube deles, no site deles tem muito material, e no material escrito também tem muita coisa do Norman. Desculpa, isso na verdade é de um animador que trabalhava com ele, tá? Que é o René Jodoin, também do National Film Board, tá? Notes on a Triangle. Só para você ver como essa área de pesquisa de animação já estava antecipando tudo que a gente vê de questões geométricas, como o Touch Designer trabalha essas questões geométricas. Trabalho com cores, composição, também década de 50, tá pessoal? Não sei exatamente se é anos 50, 66. A questão da música, então tem uma questão forte de visualização musical, né? Como enxergar uma música, como enxergar o movimento das notas musicais, o movimento do ar que é gerado pela música, as ondas do ar, né, que são balançadas pelo som. Isso tenta então atribuir uma característica visual para algo, para um fenômeno que é aural, auditivo, né? Tudo isso formado por triângulos, né? Essa é a graça. Tem essa relação geométrica aí entre os triângulos que vão criando outras formas, né? Losangos, um cubo, né? Uma estrela. Muito interessante esse trabalho. Ele era um artista que trabalhava junto com o McLaren, tá? Tem vários filmes dos dois juntos, mas esse é um filme só dele. Eu acho que o McLaren nessa época já estava um pouco fora do trabalho diário no National Film Board. Ele já tinha mais de 60 anos, se não me engano, nessa época. Então, né, nos anos 60 essa já era uma idade bastante avançada, apesar de hoje uma pessoa de 60 anos ser uma pessoa jovem, né? Muito interessante esse trabalho também, pessoal. Aqui sim é o Norman McLaren junto com ele, tá? Junto com o Jodoin, num filme chamado Spheres, Esferas, também do National Film Board, e também tratando dessas mesmas questões de visualização musical, de formas geométricas. Em cima de uma música do Bach com interpretação do Glenn Gould, né, pessoal? As variações Goldberg, famosas gravações do Glenn Gould para Bach.
Eu vou aumentar e deixar tocar um pouco, tá? Vale a pena. Vejam a composição, elemento central, plano de fundo, de uma maneira como a gente vai fazendo o Resolume no Touch Designer, tá? E o jogo, né, entre o figurativo e o abstrato, né, essas esferas que são objetos abstratos, objetos geométricos que de repente interagem com uma borboleta, que é um objeto naturalista, né, representado da natureza. Esse então é o Spheres, Norman McLaren, junto com René Jodoin, pelo National Film Board do Canadá, com bar executado aí, pessoal, pelo Glenn Gould, talvez seja a gravação de piano mais famosa do século XX, as variações Goldberg. É um tesouro isso, tá? Tem esse curtinha, pessoal, que eu acho bastante interessante. Ele não é do National Film Board do Canadá, é desse site chamado desse canal chamado Fandor. Isso aqui é mais ou menos uma ode, tá? Um elogio ao Norman McLaren. Olha ele pintando diretamente na película ali, falando por que a gente deve muito ao Norman McLaren. Como vocês viram, ele antecipa muita coisa que a gente faz hoje com o Touch Designer, né? Essa questão de transformar música em imagem, transformar movimento em imagem. Vejam só rapidamente, tá? Mas quem quiser ver inteiro, Why We Owe a Lot to Animator Norman McLaren. Por que a gente deve tanto ao Norman McLaren? Ele era um pioneiro em animação e filmes. Aí o Boogie Doodle, de 48. Sincronizando som e imagem em movimento, sinestesia, imaginação, criatividade, visualização musical. A intimidade que ele tinha com seus filmes era a intimidade que um pintor tem com seu quadro. Em 1941, o National Film Board o contratou. E ele criava publicidade a princípio. Veja as questões da composição de vídeo, como a gente vê até hoje, né, pessoal? Background, elemento central, movimento, cores. Hen hop is another drawn-on film piece made during the same time period. The hen gradually breaks apart into an abstract movement of lines as a data. Uma galinha que vai se quebrando em hen, em objetos abstratos, né? Picasso saw the film, he was reported to have exclaimed, "Finally, something new in the art of drawing." To make hen hop, McLaren spent time in a chicken coop to capture what he called the spirit of henliness. Obviously, McLaren was fascinated with chickens,
Ele era fascinado por frangos, né, como ela diz, aí ele fazia muitas variações dessa essa ideia de uma galinha que vai se decompondo em objetos abstratos. Então, adicionando camadas para gerar efeitos, que é exatamente o que a gente faz ainda hoje, tá, pessoal? Aqui vocês vão ver um trecho do Neighbors, que é esse filme em que ele criou a técnica de pixelation, em que você usa pessoas como modelos aí de stop motion, praticamente, né? Pixelation é no sentido de transformar as pessoas em pixies, que seriam fadas, né? Que voam e fazem coisas humanamente impossíveis. Isso é absolutamente deslumbrante, pessoal. Esses filmes com objetos geométricos que vão interferindo com imagens reais. This tiny square divides and multiplies, eventually forming a colorful, hypnotic mosaic. The second type of abstract film he explained is La Mer, le Blackbird é um filme também seguindo essa mesma linha e também com essa fascinação pelos pássaros. Vários filmes com números como protagonistas, tá, pessoal? Então tem essa parte também matemática envolvida. E a gente chega no PADD, que a gente acabou de ver, né, um pouco mais detalhadamente, que é um deslumbre total, né, pessoal? McLaren's explorations into the creative possibilities of filmmaking, especially in animation. Bastante interessante a obra do McLaren também. Pessoal, a gente viu a criação aí de um feedback a partir de um vídeo 2D, mas eu vou deixar aqui algumas indicações para quem quiser seguir um pouco nessa linha, tá? Entender um pouco mais de feedback, de redes de feedback no Touch Designer e as possibilidades dela. Feedback Touch, Feedback Top Touch Designer 88. Então esse vídeo está no Vimeo, quem quiser procura por esse nome, Feedback Top Touch Designer 88. E ele ensina aí como fazer uma forma bem simples, tá, pessoal? Para criar uma rede de feedback que gera gráficos, no caso do primeiro exemplo, a partir do cursor do mouse, e depois cria um movimento também. Vocês verem que tem vários usos para a mesma rede de feedback, né? Para a mesma ideia, para a mesma técnica. Aqui mais um tutorial com redes de feedback. Pesquisem ali no YouTube, dessa vez, Tutorial Touch Designer Feedback Tutorial. Mesma coisa, pessoal, ensinando aí diversas variações possíveis, tá? Com redes de feedback. São infinitas possibilidades, então eu recomendo muito que vocês ampliem um pouco além, vão um pouco além do que a gente vai aqui, tá? Porque é impossível dar conta de tudo que dá para fazer com uma rede de feedback. Aqui a gente vai ver alguns exemplos e eu sugiro que vocês desenvolvam um pouco mais a partir disso. Mais um aqui, Feedback in Touch Designer, que está no Vimeo esse. Dá pra ver que tem Displaces aqui também, que é outro top que a gente viu hoje. Vocês verem, pessoal, os resultados visuais que se atingem. E aqui ele dá o link também para um outro vídeo chamado First Contact, que também usa de redes de feedback, também usa de displays e também usa de visualização musical. Então você vai descobrindo aí, conforme você vai pesquisando, várias maneiras de usar a mesma técnica, tá, pessoal? É muito interessante como o Touch Designer pode gerar resultados totalmente diferentes a partir do uso de dois artistas com técnicas diferentes. Mais um aqui, pessoal, esse eu até recomendo em outro videocast. Esse é muito completo, tá? Tá em inglês e em chinês e tá no canal do próprio Touch Designer, tá? Ele explica de diversas formas vários usos de tops das famílias do feedback aí no Touch Designer, pessoal. Então tem 1h30 de tutorial, é muita coisa, tá?
coisas muito interessantes mesmo. Eu recomendo muito que todos vocês façam esse tutorial do começo ao fim, tá? Porque vocês vão aprender aí como usar feedbacks para coisas que vocês nem sabiam que eles eram capazes de fazer. Então é muito recomendável mesmo, tá? É um avanço sensacional se vocês fizerem esse tutorial em relação ao que a gente já viu aqui no módulo tradicional, aqui no módulo 2. Então recomendo demais esse tutorial, ele é bem tranquilo, ele é bem passo a passo, bem calmo na execução, sem pressa, as pessoas vão perguntando às vezes, ele tem uma tradução simultânea em chinês, então dá para acompanhar assim completamente tranquilo, fazendo e assistindo ao mesmo tempo, tá? E a gente viu aí então várias maneiras de fazer feedbacks a partir de 2D, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco também sobre como a gente faz feedback com 3D e já aproveito para adiantar um pouco desse universo. O que vocês estão vendo aqui é o 3ds Max, que é o software principal que eu uso para fazer 3D renderizado. 3D renderizado quer dizer aquele 3D que vai ser renderizado longamente para gerar frame a frame dessa imagem aqui para gerar um vídeo ou uma perspectiva dessa imagem, ao contrário do 3D em tempo real que a gente faz no Touch Designer, que como o nome diz é em tempo real. Mas vejam só aqui, a gente tem o 3ds Max, que é uma espécie de estúdio de fato, pessoal. Isso que vocês estão vendo aqui são lâmpadas, uma lâmpada redonda, algumas lâmpadas planas. E aqui tem um cenário que eu desenhei em 3D a partir de formas. Esse cenário muda, ó. Tem movimento, as estrelas que formam ele tem movimento, que é um movimento que vai ser administrado pelo Touch Designer a partir da captura do movimento de uma atriz, que vai influir, por sua vez, ali no movimento dos motores que esticam essas estrelas. Só para mostrar como isso fica depois, tá? Essa é uma perspectiva já renderizada, ou seja, eu já fiz um render disso para ver como vai ficar com as luzes, com as cores, com os materiais, com o LED que vai ter nessas estrelas móveis e tudo mais, tá? Então esse é o cenário. Só para mostrar como é o 3D, né? A gente trabalha nesse universo aí dos polígonos que se conectam para fazer formas e depois são recobertas com materiais. Então, pessoal, a gente vai ver isso mais longamente amanhã, tá? No módulo 3, mas eu já adianto alguma coisa aí, só estou mostrando aqui para adiantar mesmo como funciona essa ideia de 3D, mas a gente vê isso direto dentro do Touch Designer daqui a pouco e vamos ver também como isso funciona com relação principalmente a feedback, que é o nosso assunto, foi o nosso assunto de hoje. Como fazer feedback com 3D, não só com 2D. Com 2D a gente já viu, os 2D são os TOPs, ou seja, Texture Operators, eles são responsáveis por composição de vídeo, imagens 2D, tudo que diz respeito a vídeo e 2D e composição, tá? Hoje a gente vê com 3D também, que é uma outra modalidade, né, que usa essas formas tridimensionais com coordenadas aí nos eixos x, y, z, pontos, vértices e polígonos, formando aí formas diferentes, depois recobertas com materiais. Por exemplo, esse material de madeira que está recobrindo o chão, como vocês podem ver ali. Ou material de LED, ou material de plástico do cenário, e assim por diante, tá, pessoal? Então a gente dá um breve mergulho, adiantando um pouco do conteúdo de amanhã, do módulo 3, e só lembrando para as pessoas que ainda estão um pouco apressadas em relação às projeções, a gente fala mais especificamente de como projetar isso que a gente está criando a partir do módulo 6. Primeiro a gente faz essa introdução ao vídeo interativo, a como produzir vídeo interativo, e depois a gente fala como projetar esse vídeo interativo e também vídeos comuns, convencionais, não necessariamente interativos, tá? Vamos lá então para o exemplo prático de como fazer uma rede de feedback a partir de 3D. Então, pessoal, como criar também uma rede de feedback a partir de um objeto tridimensional, criado a partir de polígonos, e não a partir mais de uma imagem de uma webcam ou de um vídeo convencional em 2D. Para começar, eu quero mostrar como ficou o resultado final desse experimento que eu fiz. Isso aqui é parte de um projeto de música, do qual eu vou falar um pouco mais, em parceria com um artista chamado James Ferraro. Vocês vão ver mais alguns exemplos desse projeto no futuro, aí, nos próximos módulos, mas só para mostrar qual é o objetivo final e como isso ficou, e como lembra um pouco, né, pretensiosamente falando, mas como eu me inspirei nele, eu posso falar, né, como lembra um pouco as coisas do Norman McLaren. Então a gente tem esse elemento principal, que é um homem, né, uma figura humana correndo. A gente tem um plano de fundo e a gente tem uma rede de feedback nele que reproduz a imagem dele, como vocês estão vendo aqui, vocês vão ver em outras oportunidades.
E tem também um movimento que é organizado pela batida da música, que é o quão longe esse homem está correndo em relação à câmera. É isso então, pessoal. Esse homem, esse corredor aí, que é meio que o objeto central da nossa composição, parar num frame aqui com ele, ele é um objeto 3D, tá? Ele foi criado em 3D, animado em 3D, dentro daquele software chamado 3ds Max. Mas vocês também podem achar vários objetos 3D na internet. Tem sites como Archive 3D, Archive 3D, né? Que vocês acham muitos objetos. Tem outros sites como Free 3D, Heroturco. Tem uma infinidade de sites onde vocês acham modelos 3D na internet. O Touch Designer aceita os modelos FBX. Então eu precisei usar esse modelo 3D aqui em FBX. O que não foi difícil, porque o 3ds Max tem como seu formato padrão o FBX, tá? Eu animei ele, então fiz uma animação, mas você, como eu já falei, se não quiser aprender a usar um software 3D, não tem problema. Vocês podem baixar uma infinidade, tem infinitos modelos hoje em dia, tá, pessoal? Tudo que vocês puderem imaginar tem modelo 3D para baixar na internet. É um mercado imenso, infinito, porque isso se usa em muitas áreas, não só na área de entretenimento e animações, mas também na área de construção civil, de arquitetura, de projeto de produto, de design. Então é fácil achar, inclusive, modelos já animados, tá? Uma pessoa dando uma cambalhota. Pesquisa isso lá no Google, você vai achar um modelo 3D disso. Tem inclusive um site chamado Mixamo, M-I-X-A-M-O, que você cria isso online, tá, pessoal? E depois só baixa, pronto. Então vamos lá, pessoal. Eu abro ali meu Touch Designer. Eu vou falar bem rapidamente, tá? Não se preocupem em aprender tudo, é só para vocês verem que dá para usar a rede de feedback em 3D também, mas depois a gente vai entrar com mais calma em 3D, vai ver com mais detalhe tudo que eu fizer aqui. Então não se preocupem em entender tudo agora, se preocupem em entender a lógica, os procedimentos, porque depois isso tudo é refeito muitas vezes em todos os módulos daqui para frente, tá, pessoal? Então vamos lá prestar atenção na lógica, no que eu estou seguindo, em como eu fiz para conceber essa imagem, em relação à composição, em relação a cores, tá? Porque depois as técnicas eu vou repetir muitas vezes. Por isso que isso aqui é um videocast, tá? A minha intenção nem é que vocês repitam o que eu estou fazendo, afinal vocês nem vão ter esse modelo. É mais mostrar como é possível fazer o que eu fiz aqui com o Touch Designer e depois ao longo dos outros módulos a gente vai vendo passo a passo até que vocês possam chegar nesse nível. Mas aqui é mais uma demonstração, não se preocupem em refazer igualzinho, tá? O que eu fiz em primeiro lugar, pessoal? Eu fui aqui com o meu tab para abrir minha aba de Operators e cliquei ali em FBX. Veja que ele já traz um FBX padrão, que é o logo do Touch Designer. Então eu fui ali para trocar esse Touch Designer e peguei o meu humanoide, que é o que eu estou usando, tá, pessoal? Você tem que clicar em abrir e depois em import. Vejam só, já está lá meu humanoide correndo. Esse é o meu modelo 3D. Ó. Se eu clicar ali no mais para tornar essa uma vista ativa, eu posso manipular esse modelo. A bolinha do mouse, quando eu clico e arrasto, ela me dá zoom. O botão direito do mouse me dá pan e o botão esquerdo do mouse me dá o rotate. O que eu faço, pessoal? Eu tenho que criar uma câmera para captar esse modelo 3D. E já vou posicionar essa câmera. Como é que eu posiciono uma câmera? Uma câmera virtual, tá, pessoal? Tudo que a gente faz aqui no Touch Designer, ele é basicamente inspirado na realidade, né? Então essa câmera ela vai ter todas as características que tem uma câmera real, na vida real. Se você for ali nos parâmetros dela, você vai ver questões como campo de vista, field of view,
É uma série aí de questões que tem câmeras reais também possuem, tá pessoal? Então quem é fotógrafo, por exemplo, vai poder transpor um pouco desse conhecimento aqui para o nosso Touch Designer, tá? Abertura da lente, tem uma série de coisas, focal length, uma série de coisas que você pode mexer aí, tá pessoal, para trabalhar a sua câmera. A gente basicamente vai ativar a vista ativa aqui. Lembrando, pessoal, a gente revê isso, tá? Essa questão de câmera que eu estou colocando para pegar um objeto 3D, a gente não viu ainda. Eu só estou adiantando o conteúdo para mostrar que o feedback é importante. Que é importante a gente conhecer as redes de feedback porque eles se aplicam a muitas coisas, tá? Mas eu vou mostrar muitas coisas novas aqui. Não se preocupem em entender tudo, porque isso vai voltar passo a passo, aos poucos, ao longo dos módulos. Estou só adiantando para demonstrar uma funcionalidade do software. Aqui na câmera a mesma coisa, pessoal. A bolinha do mouse me dá zoom para trás e para frente, dependendo para o lado que eu arrastar o mouse. Botão direito, botão esquerdo. Vou posicionar esse homem de maneira que ele passe ali por todo o meu enquadramento, todo o meu quadro. Dessa maneira aqui, pessoal. E vou colocar uma luz também virtual, que está ali em comp também. Light. Essa luz vai iluminar o meu homem e ela também pode ser colocada, pessoal, com os mesmos parâmetros, tá? A gente movimenta ela igualzinho e ilumina de diversos ângulos. Também pode atribuir uma cor a essa luz e tal. Eu vou colocar uma corzinha ali nessa luz, tá? Eu não quero que ela seja branca não, então vou ali em Light e coloco uma cor rosácea nela. Pessoal, vou colocar também aqui um render que está lá em top. Sempre que eu estou trabalhando com 3D eu tenho que fazer um render, tá pessoal? Porque esse 3D aí é uma forma poligonal, é um objeto poligonal feito de um aramado. Isso não é imagem, isso é código de programação, tá? Essa malha poligonal é transcrita em forma de código. Eu tenho que transferir ela para a forma de imagem, que é através de um render, tá? Eu vou renderizar, que significa transformar coordenadas espaciais em imagem 2D convencional. Então é isso que a gente faz com o render. E aí a gente já vê tanto a posição de câmera quanto a luz, tá tudo atuando ali já, tá pessoal? Deixa eu organizar isso um pouquinho melhor aqui. E eu já vou conectar esse render a um null. Lembrando que os operadores, pessoal, eles se repetem, tá? Então eu tenho null aqui em top, tenho null em chop, tenho null em sop, tenho null em match. Então tem que prestar atenção em qual tipo de operador eu estou criando. Estou usando por enquanto os tops, tá? Tester operators, porque afinal de contas eu tenho um render que é um top e ele vai se conectar com um null top. Vamos ver ali no fundo. É isso que eu estou obtendo por enquanto. E vou fazer algumas transformações. A primeira delas, pessoal, é um edge. Isso vai me dar uma característica bem pictórica, tá, pessoal? Assim, vejam só. Eu tenho quase um desenho, né? Só que eu tenho que deixar mais forte esse contorno. Eu acho que eu vou colocar ali uns 17. Dá pra pôr até mais. 30. Eu estou fazendo de maneira bem experimental, tá, pessoal? Então pode ser que tenha um erro ou outro que eu vá corrigindo. Não se preocupem com isso, tá? A gente vai avisando quando tiver alguma coisa errada. Por enquanto tá tudo certinho e a gente tem aí essa figura já como se fosse um desenho. Vamos colocar a rede de feedback já para ver então isso funcionando, pessoal. Botão direito, feedback. Eu vou colocar aqui em cima e vou criar também uma composite. Essa composite eu vou colocar como add, pessoal, operation, tipo de operação dela. Vou ligar aqui o meu add e o meu feedback. E vou, pessoal, aqui em feedback, então acionar essa rede de feedback finalmente. Target top ali eu escrevo comp 1. E pronto, vejam como eu já criei minha rede de feedback. Como isso se parece muito, né, com o trabalho do McLaren, pessoal. Só que está muito forte, né? Como é que a gente faz, pessoal? A gente cria o level. O level vai permitir a gente modular a força desse feedback através dos comandos ali, ó. Assim a gente obtém um resultado mais próximo ao que a gente estava querendo, né? Que é aquele vídeo do Norman McLaren, PADD, né? Que tem essa textura, né?
Como é que a gente faz isso reagir à música, pessoal? Com um chop, obviamente. O chop channel operator vai trazer para a gente aqui um audio file in, que por padrão, pessoal, é um som aí do próprio Touch Designer, tá? Que ele já traz. Vou botar para tocar aqui só para vocês ouvirem, mas é bem irritante. Então eu vou tirar para botar para tocar Audio Device Out. Então só para vocês ouvirem, tá? Pessoal, eu vou fazer a onda sonora, tá? Waveform, a onda sonora que está atuando aqui, influenciar então na minha animação. Eu quero esses picos sonoros, nessas ondas sonoras, influenciando na minha imagem. Então como é que eu faço isso, pessoal? Eu posso usar esse canal aqui, Channel 1 ou Channel 2, como eu preferir, para influenciar em algum dos parâmetros, que são esses valores aqui. Eu vou influenciar, pessoal, num parâmetro que eu sei que funciona bem, que é o Field of View da minha câmera. Veja só, eu vou variar o campo de visão manualmente para vocês verem o resultado. Vejam que a figura humanoide ela vai mais para longe ou mais para perto, conforme eu mexo nesse valor. E a rede de feedback, obviamente, reflete isso. Então é esse valor que eu quero mudar. Veja só, esse valor é interessante para a gente quando ele está entre 27 e 80, mais ou menos. 27 e 80 são os valores que a gente quer interferir, quer variar, né? Esse é o campo de variação que a gente quer ter. Mais do que isso, ó, vai para muito longe, menos do que isso vem para tão perto da câmera que a gente nem vê. Então a gente quer essa variação aqui. Como que a gente faz, pessoal? Aqui a gente está chegando a valores de pico através dessa waveform, ou seja, a onda sonora entra no nosso computador através de um arquivo e esse arquivo vai gerar picos sonoros quando essa onda está mais alta e esses picos sonoros vão ser computados como números. São esses números que a gente quer que influencie aqui no Field of View Angle. De novo, não se preocupem em entender tudo de uma vez, isso vai ser repetido umas 6 ou 7 vezes ao longo de todos os módulos, é uma coisa revista a exaustão, tá pessoal? A gente faz muito isso. Só estou demonstrando pela primeira vez aqui, tá? Não se preocupem em conseguir fazer igual agora, tá? É só uma demonstração mesmo. Então o que eu faço, pessoal? Eu tenho que multiplicar esse valor, ó, que na melhor das hipóteses está chegando a 0,5, para que ele chegue a 37 até 80. Tá? Ele está variando de menos 0,5 a de menos 0,5 a 0,5. Eu quero que ele varie aí de 24 a 80, mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos essa variação que a gente está vendo manualmente aqui, eu quero que ele faça automaticamente pelo pico da música. É assim que a gente influencia com músicas e também com sensores em cima de gráficos. Então é isso que eu quero. Eu preciso atingir valores lá entre 22, por exemplo, e 85. Tab, pessoal, vamos lá. Criar ali um chop math de matemática, MAT. Isso permite que eu multiplique o valor de um canal, tá, pessoal? Então, para atingir valores mais altos, os valores que eu não estou conseguindo atingir por enquanto, eu vou multiplicar isso em math, ali em multi-add, multiply por 30. Veja que os valores ali já cresceram, ó. Ele está atingindo até o valor 20 já, pessoal. Ali, se você notar bem ali no canto, tem horas que a onda atinge o valor 20. Mas eu preciso de mais, então vou colocar 100. Veja, agora ele vai para valores altos de fato. 20, 50, mas não é o suficiente, a gente quer até 80. Então vamos colocar 150. Agora ele passa até de 80, vai para 100 nos picos. Podemos baixar um pouco, 130. Pessoal, se a gente quiser ver melhor como isso está funcionando, a gente pode usar um Analyze, que ele mostra isso de uma maneira um pouco mais fácil de entender, tá? Eu só costumo colocar ali no Analyze o modo Maximum. Ó, aqui a gente vê os valores que a gente está atingindo, a variação de valores, tá? Vou pausar para vocês verem. Valor 26, pausar de novo, 35, 36, 59, ou seja, são valores interessantes que estão dentro daquela margem que a gente estava querendo, pessoal. Portanto, a gente pode já usar como está esse canal número 1. Onde que a gente vai mapear ele? No campo de vista da câmera, Field of View. Clica, arrasta, coloca em cima
Export Chop. Esse chop já virou ali o número que a gente tem no momento, 59. Quando eu der play com a barra de espaço, ele vai começar a atuar e vai movimentar essa câmera com o som da música, tá, pessoal? Vamos colocar o áudio alt ali pra gente ouvir isso acontecendo, tá? Vejam como é simples, tá, pessoal? Com pouquíssimas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 operadores. A gente já fez uma coisa extremamente complicada de fazer em outros softwares, tá? 1, 2, 3 e... Tô achando muito exagerado. O que eu posso fazer? Tiro um pouquinho do contraste aqui, ou aumento um pouquinho do contraste. Tiro um pouquinho do gama, ou aumento um pouquinho do gama. Tiro um pouquinho do brilho, aumento um pouquinho do brilho. Aumento o black level. Tem várias operações que eu posso fazer, tá, pessoal? Fazendo variações ali só para ver como isso vai funcionar melhor, tá, pessoal? Então é bacana fazer variações aí para entender como satisfaz melhor. .55 aqui em brilho, eu achei o melhor valor até agora. Ó. Ficou balanceado o resultado, né? E isso, pessoal, eu posso mesclar com vídeos, com cores. Como? Crio mais uma composite aqui. Já vou ligar. E vou criar aqui uma ramp, que a gente usa muito para atribuir cores. Então aqui na ramp eu vou criar um vermelho, uma rampa, né, de vermelho e azul, por exemplo. Vou mesclar ali, tá? Vou tirar da minha tela o que estava antes. Só é importante na ramp você ter a mesma resolução que você tem na sua composição e você faz isso clicando aqui e arrastando. Ó. Então ali você coloca uma resolução de entrada na sua ramp que vai deixar ela na mesma posição. Veja só, ele vai variar entre vermelho e azul agora. Vou mudar a cor. Legal, pessoal, já tem cor, vou colocar um background agora, um plano de fundo. Vou ali em Move, File, Name. Vou pegar ali um arquivo qualquer, tá? Ele já traz um arquivo base ali, mas vou pegar outro, obviamente, né, pessoal, que me interesse mais. Eu posso também simplesmente jogar um arquivo, tá? Aqui, por exemplo, pegar um vídeo que eu baixei ontem aqui para um outro projeto, para esse projeto que vocês estão vendo, inclusive. E jogar aqui. E você já tem um vídeo ali também, pessoal. Então você tem várias possibilidades aí de trazer arquivos de vídeo de fora, tá? Vamos lá, vou mostrar de novo. Move File Name para trazer o arquivo. Quiser, clica aqui para buscar ou você pode simplesmente arrastar. Fica aí a sua escolha. Ele traz algumas imagens padrão ali, tá, pessoal? Mas são imagens assim, geralmente estáticas, PNGs, né, que são essas borboletas ou essas bananas. Imagens aí que nem sempre vão ser de muito uso para vocês, tá, pessoal? Vou pegar ali uma imagem que eu baixei em algum momento desses. Esse aqui, por exemplo, que eu usei para um vídeo do James Ferraro, tá? Que vocês vão ver depois no módulo 9.
crio um novo composite. E vou mesclar a minha composite aqui com o meu movie file in. Mudar o tipo de operation aqui. E vou ver ali no fundo da minha tela. Posso fazer outro tipo de operação se eu não gostei tanto, pessoal. Tem vários tipos, tá? Posso criar aqui um transformador, um level também, por exemplo, para mudar características do background. Deixar ele com um gama bem exagerado, um contraste bem exagerado, para combinar mais com a imagem, de modo geral, né? Veja só como ficou depois do processamento e aqui já mesclado. Várias maneiras de mesclar, então, né, de acordo aí com o que vocês preferirem. Essa é bem interessante. Só um parênteses, esse vídeo aqui eu baixei num site chamado Pixabay, tá pessoal? Um site que eu uso bastante. Vou até buscar ali, ó, Pixabay. Porque ele tem vídeos de graça, tá? Um dos poucos bancos de imagem que eu acho vídeos de graça para baixar sem muita complicação, sem precisar botar cartão de crédito, tá? E tem alguns vídeos que são com uma resolução boa, 4K e tal. Veja só como dá para aproveitar bastante coisa em composição, pessoal, principalmente esses backgrounds urbanos aí, com paisagens, com figuras abstratas. Muita coisa se aproveita desse material gratuito aqui no Pixabay, pixabay.com. É isso, pessoal, a gente se aprofunda mais aí no 3D amanhã para ver um pouquinho melhor desse universo, das imagens tridimensionais criadas em tempo real em relação à música, sensores ou o que mais a gente quiser. Até já!